beautifully. He's taking it back. He's got there. Oh! What a rider and what a ride. That was absolutely magnificent. Oh, that is superb. Look at this. Look at the crowd who know it on how easy does Tadej Pogačar look. Mesmo de estrada, estamos no domingo sagrado para os belgas, domingo de Ronde van Vlaanderen, a volta a Flandres, esta região que nas últimas semanas tem vindo a ser o epicentro daquilo que são as provas de um dia no mundo do ciclismo profissional. É a primeira volta a Flandres de Remco Evenepoel, uma das grandes novidades nesta edição, de uma prova que terá 278 km, mais um neutralizado, portanto hoje vamos acima dos 280, facilmente um longo dia para toda a gente. Well, the spirits are high here in Antwerp for the second monument of the year. It's the Tour of Flanders. Me and Yip have already been to take a look at the team presentation. There are thousands of people awaiting their favourite riders to watch them do the sign-on, ride along the yellow carpet, up the stage. It's electric there, Yip van den Bos. But what could play a huge part today is the weather. Yeah, as you can see, there's quite a lot of wind. Unfortunately, not in the right direction for Echelons, but the first 100 kilometers are a very strong headwind, which will make it very difficult for breakaways to go out, stay away. And in the final part, after the Paterberg, it will be a very hard tailwind towards the finish, which is very good for a solo rider or a breakaway to stay away. What about the hopes of Belgium then? They've got Wout van Aert, who's in incredible form, the results that he's been having recently, but also the way that he's been racing so aggressively. It seems like he's back. I mean, he's never really gone away. However, Remco Evenepoel makes his debut at the Tour of Flanders, which is crazy. 26 years of age, but only now he makes his debut. Yeah, as you can imagine, the Belgium news is not talking about much more than Wout van Aert and Remco Evenepoel. They have very high hopes with the debut of Remco, but also with the form of Wout. Of course, they're a bit cautious because there are two other riders which are in very, very good shape and hard to beat. But they have high hopes, as you can see, because there is a lot of Belgian people out here. There certainly is. Mathieu van der Poel is looking to try and take his fourth victory at the Tour of Flanders, to stand alone as the outright leader with the most wins in this monument, with Tadej Pogačar looking to make it 3 victories and take his 12th monument. São os bons dias dados pela Anna Walker e pela Yip van den Bos, que ali junto ao autocarro de Remco Evenepoel e da Red Bull Bora Hansgrohe constatavam as expectativas elevadíssimas, como sempre, eu não fossem os belgas uma das nações, senão mesmo a nação do ciclismo. Hoje grandes expectativas sobre as performances de Wout van Aert e de Remco Evenepoel, sendo certo que temos também que ter em conta dois dos favoritos, Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar. Vamos, antes de entrar na Flandres de 2026, olhar no fundo para aquilo que foi de certa forma a edição do ano passado, uma edição extraordinária, como felizmente têm sido quase todas as que temos podido ver na última década, particularmente desde que estes dois colossos chamados Mathieu van der Poel e Tadej Pogačar têm vindo a pedalar nos monumentos, cada um deles dominando ao seu estilo. Em alguns tem dominado o Mathieu van der Poel, mas a verdade é que Tadej Pogačar está nesta altura por cima de Mathieu van der Poel em termos de número e também já o conseguiu bater no seu teórico terreno, como foi no ano passado, vestido com a camisola de campeão mundial. Tadej Pogačar chegou a solo depois de arrancar em Haute-Varmont, quase 6 horas de corrida. Uma volta a Flandres que tem vindo a terminar ou no bolso do esloveno ou no bolso do neerlandês.
Tem sido assim nas últimas edições. Apenas intercalados em 2021 por Kaspar Asgreen. Se repararem, Mathieu van der Poel tem vencido sempre nos anos par, o que significa que, pela lógica, se aqui ela existe, 2026 seria novamente o ano do neerlandês. Os pavês estão limpos, as colinas da Flandres estão preparadíssimas para a grande missa de domingo de Páscoa. É assim que os belgas olham para a sua corrida com um aspecto praticamente religioso, porque esta é realmente a religião das duas rodas. Mathieu van der Poel pode hoje tornar-se o ciclista a vencer mais edições do Tour de Flandres, como já se tornou em janeiro o ciclista com mais edições do Campeonato do Mundo de Ciclocross. Portanto, é um homem destinado aos recordes, um pouco como fez também Pogačar no ano passado na Lombardia, quando superou os números de Fausto Coppi. O percurso não muda muito em relação aos anos anteriores. Teremos as primeiras dificuldades a aparecer praticamente só ao quilómetro 140. Há que ter em conta que esta é uma prova com quase 300 km, portanto a primeira parte será uma primeira parte de proteção por parte dos ciclistas. Proteção a economizar ao máximo para guardar forças para as grandes batalhas das últimas 2 horas de corrida. Partida em Antuérpia, chegada a Oudenaarde. São 12 colinas, todas na segunda parte do percurso, 6 setores de pavê plano. Diga-se que a primeira dificuldade é um setor de pavê de Lippenhoefstraat, surge ao quilómetro 109,6. Desde que o percurso mudou há 14 anos da antiga fase final da Volta à Flandres, com o final em Ninove, pois temos agora um final bastante consolidado, um final em circuito, com o de Warmond 3 vezes, 2 Paterbergs, e temos Remco Evenepoel. Are you ready? Estaremos prontos para ver a chegada do campeão olímpico Remco Evenepoel? É uma boa pergunta para ser respondida nas próximas horas. E queremos saber se vai mudar algo, e se sim, o quê? Com a chegada de Remco Evenepoel também ao pavé da Flandres, um pavé que ele próprio disse odiar há uns anos. Que Remco Evenepoel participe au Tour des Flandres et qu'on l'annonce un 1er avril, je pense que, comme beaucoup, je n'y ai pas cru. Il a fallu voilà, que lui confirme, que l'équipe confirme, et puis j'avoue, j'ai attendu le 2 avril pour être sûr qu'il soit présent, parce que même je me suis couché le 1er avril au soir, j'avais encore un doute. Va a fortalecer el Red Bull Bora, un equipo que ha mostrado un grandísimo nivel, sobre todo con los hermanos Van Dijk, en concreto Tim, con Gianni Vermeersch, con Laurens Pitty, en fin, un equipo que incluso si añadimos a Jordi Meus, pues bueno, podría tener ciertas posibilidades en Flandes, sobre todo jugar ciertas opciones, pero que ahora con la llegada de Remco Evenepoel pues ya se focaliza mucho más en un corredor. Je connais un peu la presse belge, et être capable en Belgique de cacher la présence de Remco Evenepoel au Tour des Flandres, alors là, bravo. Per quanto riguarda la comunicazione della Red Bull, ho visto tante critiche. La verità è che Red Bull è sempre stato un brand che ha rotto gli schemi, e quindi a me questa scelta ha divertito. Hanno dichiarato che questa era effettivamente un'operazione di marketing. C'est le gros point d'interrogation.
Évidemment, il a plus de chances de briller qu'un Vingegaard qui aurait annoncé aussi sa présence au Tour des Flandres. Ça, c'est sûr. On peut être très fort, même le plus fort sur le Tour des Flandres. On n'est pas sûr de gagner. Il y a tellement de placements à faire, éviter les chutes, et c'est là que ça peut coincer pour Remco Evenepoel. With his ability to climb and knowing the area and being Belgian, I think he could do a really great result. Just from that motivation of riding his own home race. I think he for sure has the qualities and the mental headspace to do it. E isto é aquilo que pensam os experts Eurosport e também o conselheiro estratégico da Red Bull, Alan Piper, o australiano há tantas décadas radicado na Bélgica, que diz que com a capacidade que tem Remco nestas subidas explosivas, conhecendo a área e sendo belga, só com base nessa motivação de poder correr em casa, pois é um ciclista que tem as qualidades mentais e também essa motivação natural para poder fazer uma boa corrida. Remco Evenepoel, with the official announcement coming on April Fool's Day, you're here, it's no joke, you're making your debut here at the Ronde van Vlaanderen. Can you try and tell me what it feels like as a Belgian to be here at the Tour of Flanders, to be on the start line on debut as Olympic champion? Yeah, it's amazing. I mean, since I was a very young kid, I was always watching the race. I used to live really close to the Bosberg, which was the deep final of the previous edition. So, yeah, I think it's something that has always been in me, and to be finally here at the start is amazing. I think it took me way too long to be here. Yeah, you're 26 years of age now. Why has it taken you so long? Why have you not taken part and raced in the Tour of Flanders before? Yeah, I think just some decisions within the team and also just different goals. So I think it should be the right time now. I think back in 2022 when you did Brabantsepaal, when you were going across the cobbles after the race, you said those guys who race on those cobbles are crazy. Now you're going to be one of those guys taking on one of the most famous one-day races in the world. What are your thoughts? What are the expectations today? Yeah, of course, it's going to be a big discovery for myself to race on these roads. Of course, I know them from training, but racing is completely different. So yeah, we'll see how it goes, but I think I should be ready. I did enough recons. I watched the race a lot of times also to see Mathieu, Wout, Tadej racing on it. So yeah, I think I'm ready for whatever is coming. What do you have to be ready for? Because we saw already a year ago that the second time up the Oude Kwaremont was where Tadej Pogačar started to make his moves, but it was the final ascent where he really broke the rest of them. What is your strategy? Yeah, for sure. We need to get there like as economic as possible, which is difficult in this race. But yeah, I should come into the deep final with numbers, so with the most teammates as possible, and then yeah, then it's going to be all about the legs from second time Kwaremont, I think. Also with the wind, how it's standing, it's going to be a very early and a long final. So yeah, I think once we hit the cobbles, it's going to be full focus, and we need to be ready for every single part. So I think we know what to do. Lastly, do you think you can win? Yes. Good luck. Thank you, Remco. Thank you. Convencido de que pode ganhar hoje Remco Evenepoel, de que há que correr de forma económica até chegar à segunda passagem em Oude Kwaremont, aí serão as pernas a falar. Prevê uma corrida também rápida no final, graças ao vento favorável que há a partir do Paterberg e do Paterberg até à meta, porque até lá os ciclistas até chegarem à zona das Ardenas Flamengas vão apanhar com vento frontal, o que não favorece ataques, mas Remco Evenepoel convencido de que este é o momento certo para poder fazer a estreia na Volta à Flandres, ele que dizia por decisões da equipa, a equipa anterior, a Quick Step, não tinha estado presente antes. Lotte Kopecky could make history by winning the race for the fourth time, but Dani, it's not going to be easy for her because there's going to be a lot of pressure from the Vamos, entretanto, estar com a Manon Lloyd e com a Dani Christmas, que vão hoje acompanhar a prova feminina. But she is a local hero. Everyone is behind her. She'll be carrying confidence now from those wins from Milan San Remo and Nocra Corsa. And this race is unique. It's like no other. But Lotte Kopecky knows these roads like the back of her hand and can read the race as well too. The excitement is building, and soon it's going to be full of beer, fritz and excitement, and I can't wait. It's going to be a good one. Make sure to join our coverage from 3:15 on HBO Max, but you can also join straight after the men's race on Eurosport 1. Make sure to join us. A prova feminina pode ser seguida
desde a nossa aplicação no HBO Max e após o Direto dos Homens, teremos também a possibilidade de poder também acompanhar o final da prova feminina aqui nos canais Eurosport. Quanto ao que dizia há pouco Remco Evenepoel e que iam comentando os experts, já agora uma curiosidade, falava há pouco Jacques Durand, o consultor do Eurosport França, e também o último ciclista a vencer esta mesma prova no ano da sua estreia, 1992. Portanto, Jacques Durand sabe bem aquilo que é ganhar esta prova na primeira tentativa, como está a tentar fazer no dia de hoje Evenepoel. Destacar também das palavras dos nossos consultores de Moreno Moser, que elogiou o golpe de marketing da Red Bull Bora Hansgrohe quando anunciou ao mundo no dia 1 de abril, dia das mentiras em muitos países, que Remco Evenepoel ia efetivamente correr a volta à Flandres. Este é um plano que tem vindo a ser engendrado já há vários meses, mas ninguém sabia absolutamente de nada e, portanto, aqui a Red Bull a romper esquemas, como explicava o nosso consultor italiano. Jacques Durand, pois a também elogiar o momento, a tirar o chapéu a Remco Evenepoel, sabendo que a imprensa belga é altamente exigente com os seus ciclistas. Estar aqui como campeão olímpico na corrida da casa, na primeira vez, e com este elenco absolutamente extraordinário, demonstra bem a valentia do ciclista da Red Bull Bora Hansgrohe. Curta pausa e já regressamos. Já estamos de regresso, depois de há pouco termos sentido o pulso à volta à Flandres. Está prestes a arrancar a 110ª edição da Ronde van Vlaanderen, a prova amada por todos os belgas e também cada vez mais uma prova amada fora da Bélgica, como se pode constatar pelo incrível número de participantes que ontem teve o Gran Fundo associado a esta prova. Mais de 14.000 pessoas de todo o mundo vieram correr as colinas da Flandres, conhecer a cultura local. Foi um grande fundo, infelizmente marcado por uma notícia complicada de gerir também para o dia de hoje. Um aficionado faleceu durante a prova. Os nossos respeitos também para quem passou por essa situação. Este é o primeiro ciclista da Mongólia a correr na volta à Flandres. Yeah, it's such a great feeling. It's an honor to me to be in the biggest monument of the cycling. Yeah, also in my career, this longest part. So yeah, I'm really good. It's such an incredible feeling. It's happy to get it here. What this race means overall, I mean, when did you hear from it? When did you start to want to do it, maybe? So we had the Belgium Classics already in the beginning of the season, so that I plan to go here after some major races. So yeah, this also such a surprise to me, starting at the biggest race in the world. I guess you have done recon. You have got to the hills here. Have you done this week? Yeah, the day before we did the 90k recon with the team. So yeah, that was also surprising to me. Yeah, but I did also won the World Championship in 2024. Yeah, that was also some couple sections that I used to do. And on a more emotional point of view, tell us how it was to get this atmosphere, and also on the podium. I guess it's a pretty special one. It's special, yeah. It's such a huge honor. Yeah. And now, what to do? It's a breakaway to goal. It's what to do, how to take advantage of this opportunity. Breakaway is the good option to me. Also, yeah. Also, there will be many of riders wants to go in the break. Yeah, there will be it will be depends. Yeah, we'll basically plan to go in the break as well. Just one word about the fact that there's a lot of wind. How do you think that will affect? How do we think that will affect the start of the race? Yeah, there's mostly the headwind today, so that will be also a huge effort from some others. Yeah, so
Yeah, we will see. We'll talk soon later. Well, thank you very much and enjoy this experience. Jambaliente Sanbayar chama-se o ciclista de Burgos, é um ciclista que aqui conhecemos bem nos canais Eurosport, já o vimos correr muitas vezes, provavelmente os belgas conhecem-no muito menos ou até nem o conhecem, porque é a primeira vez que um ciclista da Mongólia alinha nesta partida e graças a Burgos temos não um, mas vários estreantes. Já lá iremos durante esta emissão a falar também dessas curiosidades em termos das nações que se estreiam este ano na Volta a Flandres. Para ele é uma grande honra aqui estar presente nesta grande corrida que continua nesta altura às voltas pela cidade de Antuérpia, a cidade dos diamantes, a cidade da qual se prepara para arrancar mais uma edição desta magnífica corrida. É o segundo monumento da temporada, depois da Milão-San Remo ter sido conquistada finalmente por Tadej Pogačar. Vamos arrancar o segundo monumento do ano e o primeiro no espaço de 7 dias, porque de hoje a 7 teremos também a possibilidade de comentar a Paris-Roubaix, dando assim por concluída mais uma temporada de Clássicas do Norte, como chamamos às provas que se disputam neste piso empedrado tão difícil e que hoje será repetidas vezes ultrapassado. Vamos dentro em breve também à conversa com os comentadores Eurosport. Hoje vou ter comigo na cabine o Paulo Martins, o José Azevedo e o Olivier Bonamici. Da minha parte, Gonçalo Moreira, fica um grande abraço a quem já está a esta hora a seguir-nos, porque muita gente se vai juntar a nós durante as últimas 2 horas de corrida, mas só os Flandrians, ou melhor, aqueles que têm alma de Flandrians, vão seguir depois às 6 horas. Diga-se que foi uma volta a Flandres que não começou bem para o Rui Oliveira, que há pouco teve uma pequena queda na zona neutralizada. Esperemos que não tenha consequências, mas a volta a Flandres corre-se desde a primeira pedalada, inclusivamente quando a corrida ainda não está com a sua partida oficial dada. Daqui a pouco iremos também ali à parte atrás do pelotão, perceber se o Rui ficou muito magoado ou não, mas foi desde logo um infortúnio, ainda estavam a sair da zona de partida e já tivemos a primeira queda. Paulo Martins, desde já um bom dia, com esta notícia do Rui Oliveira, que realmente esperemos que não lhe afete muito a sua forma para o dia de hoje, porque ele tem um papel importante dentro da UAE. Vamos dando início à nossa transmissão, também recordando aquele espetáculo que tivemos na quarta-feira na Dvarsdorp-Vlaanderen, com a vitória de Filippo Ganna, quando tudo indicava que finalmente o Wout van Aert ia tirar de cima, pois quase que a maldição da Dvarsdorp-Vlaanderen. Não foi assim. Bom dia. Não foi assim. Infelizmente para Wout van Aert, os últimos 3 anos nesta corrida têm sido um desassossego, umas vezes por queda, outras vezes por incapacidade física e este ano pela capacidade deste monstro que é Filippo Ganna, de acreditar que era possível recuperar aquilo que era quase impossível ser recuperado nos quilómetros finais e arrebatar a vitória por parte da Ineos e meter novamente o Wout van Aert na segunda posição. Mas eu acho que o Wout van Aert, enquanto não vencer esta corrida, não vai descansar e para o ano vai lá estar novamente. Wout van Aert que caiu em 2024 naquela prova, magoou-se seriamente. No ano passado perdeu ao sprint para Nilsen Paulas, este ano foi apanhado com a meta à vista. Well, Van Aert, it's been an incredible couple of weeks of racing for you. It's been brilliant to see the way you've been racing offensively. What can we expect from you today? Because I think we're getting glimmers of your old self being in a position now to be able to win the Tour of Flanders. How are you feeling? Well, I'm feeling good. Thanks for the compliment. I also really enjoyed the last couple of races, and yeah, it would be amazing if I can race in the same manner today. Can you try and tell me what it feels like as a Belgian to be racing in the Tour of Flanders, and if you were in a position to win this race, what would it mean for you, for your career, and how special is it? It would mean everything to me. I mean, it's no hiding around that. It's a goal of mine for years now already, and every time I line up, I get goosebumps. So yeah, it's definitely a big goal, but something that's really hard to achieve. And yeah, we'll see.
What's the plan today then? Because the weather conditions are not necessarily favourable with the big headwind all the way to Oudenaarde, but how do you think that will play a role in the way the race unfolds? I'll try to hide as long as possible to take not too much wind, and then ready to fight when it's matter. Very often the outer Quadramont, particularly the second ascent of the Quadramont is really important. Do you think things will start a lot earlier than that this year? I wouldn't believe it start a lot earlier. It's definitely always the most important point, but nowadays we race from far on, so we need to be ready for any scenario. What's the scenario between yourself and Matthew Brennan? Oh, Matthew is a strong asset for our team. He's learning everything right now in this Classics campaign, and I think today he will be especially valuable to counter early moves and to bring me in a good position, because we cannot expect him to race the deep final at this age. He will learn a lot and get stronger from this day, that's for sure. Thank you, Wout. Best of luck. Thank you very much. Wout van Aert tirando pressão sobre o seu colega de equipa Matthew Brennan, diz que está ainda em fase de aprendizagem, que vai ter que estar atento às primeiras movimentações e depois tentar deixá-lo bem posicionado para a parte final. Diz também que é sempre um prazer estar na Volta à Flandres, cada vez que vem a esta prova sente um arrepio na espinha. É um Wout van Aert que tem tido 2 semanas fantásticas de competição, até um pouco mais do que isso, porque recordemos foi este ano o 3º classificado na Milão-San Remo, que não corria há 2 anos. É um Wout van Aert que está com o gás todo ao ataque através da Flandres, ao ataque na Gent-Wevelgem, de momento ainda sem conseguir ganhar na presente temporada, e essa tem sido a diferença de Wout van Aert para Mathieu van der Poel, para Tadej Pogačar, a capacidade de materializar esses ataques em vitórias. Continuamos com imagens da maior cidade da Flandres, cidade que já foi olímpica em 1920, que já recebeu uns campeonatos do mundo em 2021, nos Mundiais de Leuven. E uma cidade de muito desporto, que tem aqui talvez o seu dia mais importante do ano. Este dia de Volta à Flandres é realmente um dia especial, Olivier Bonamici. Sim, bom dia a todos. De facto é um dia especial para a Bélgica e não só, porque de facto faz parte dos 5 monumentos do ciclismo e sobretudo lá está quando houve uma sondagem recentemente feita a todos os campeões de agora e também que já estão reformados, tipo Bernard Hinault ou Eddy Merckx, grandes nomes do ciclismo, fizeram a pergunta qual é o sítio mais culto, na vossa opinião, dos 5 monumentos, e eles responderam, número 1, primeiro lugar, o velho Gvaremont, o Ode Gvaremont, onde fez Pogačar a diferença nas 2 vezes em que venceu, e de facto são locais míticos nesta corrida que também é mítica. 1 milhão de pessoas à espera na estrada de hoje, e sobretudo num contexto extraordinário que temos, como referimos há pouco, a presença de Evenepoel, a presença de Wout van Aert com a grande esperança dos belgas. É um ciclista que é cada vez mais uma estrela. Enfim, teremos a oportunidade de falar disto, mas há uma maldição que toca muito os belgas, por assim dizer, em relação a Wout van Aert. E além disso, mais Pogačar, mais Mathieu van der Poel, enfim, é algo de mágico. Não? Estamos a falar de 4 vezes dos ciclistas mais incríveis da atualidade, e é evidente que além desta prova em si, que é extraordinária, isso vai reforçar o aspecto mítico da corrida. Vamos vendo aqui precisamente o momento da queda do Rui Oliveira. Eu não sei se ele não terá tocado precisamente no ciclista com quem ia a conversa agora, o Durbridge, porque é ali no meio dos homens da Jayco Alula. Mas para quem tem quase 280 km pela frente, José Azevedo, começar assim é quase como quando acordamos com o despertador no máximo e ainda por cima não o conseguimos apagar, caímos da cama e aterramos em cima, sei lá, de um copo de vidro. É a pior forma de começar uma Volta à Flandres. Bom dia, exatamente, ou seja, felizmente parece que não teve consequências. Foi um susto, mas às vezes acontece, ou seja, parte-se bastante relaxada, há uma longa neutralizada e faz com que os corredores vão um bocadinho mais distraídos. A sensação que dá é que tocou
com a roda da frente no corredor que é à sua frente e perdeu o controle. Felizmente tinha as barreiras e que amorteceram o impacto da queda. Mas como disseste, não é a forma mais agradável de começar um Tour de Flandres. Mas a corrida agora, o Rui recuperou, já parece estar ali novamente bem posicionado e esperemos que ele ao longo da corrida não venha a sentir não se venha a ressentir daquele impacto.